E vamos para mais uma análise semanal do mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Pereira, sou gerente de conteúdos da Bitget, uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo. Começando pelo calendário econômico, antes da gente ir para o gráfico, tem 3 notícias muito importantes para ficarmos de olho durante a semana, principalmente para quem está posicionado ou pretende fazer uma operação de curto prazo, porque essas notícias devem trazer bastante volatilidade para o mercado. Terça-feira, 10h45, temos dados do PMI, que é o termômetro da economia, um indicador muito importante relacionado à inflação do dólar. Quarta-feira, 3 da tarde, temos a ata do FONC, do que foi falado na reunião da semana passada. Vai sair um resumão, também costuma trazer bastante volatilidade. Os investidores gostam de analisar qual foi, como é que eu posso dizer? Qual foi o tom que o Jerome Powell utilizou na reunião, se ele tá mais agressivo, se ele tá mais hawkish, se ele está mais dovish. Então é algo também que costuma trazer volatilidade para o mercado, importante ficar de olho. E na quinta-feira, 9h30 da manhã, como de costume, temos os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que sempre trazem bastante volatilidade para o mercado. E agora, indo para o gráfico, vamos começar analisando S&P 500 e Nasdaq, como sempre. Por quê? Porque esses dois ativos, eles refletem muito no mercado de criptomoedas, eles são extremamente correlacionados. E começando com o S&P 500, nós estamos prestes a sair de uma resistência muito forte no preço. Ainda não podemos falar que saímos, porque apesar de já termos rompido aqui essa zona de resistência, não tivemos a continuação pós-pullback. Isso fica mais fácil de analisar no time frame menor. Então vamos sair aqui do gráfico diário, vamos para um gráfico de 4 horas primeiro. Aqui ó, gráfico de 4 horas, aqui tá bem claro o movimento, tá? E esse é um movimento imprescindível para quem opera rompimentos. Que movimento é esse? Do preço saindo da zona de resistência com volume elevado, ok? Então a gente teve aqui ó, um volume acima da média no momento do rompimento. Deveríamos ter um pullback com um volume mais baixo e depois o rompimento aqui do topo anterior, para que a gente assuma que de fato saímos dessa zona de resistência, que houve o rompimento. A gente chama esse movimento aqui de pivô de rompimento, que é o pivô pós-rompimento de resistência, que serve como confirmação. Só que aqui temos um ponto importante. Eu comentei aqui que deveríamos ter esse volume aqui vendedor baixo, volume de pullback, não foi o que aconteceu. Tivemos um volume aqui bastante alto. Então tome muito cuidado aí para dizer que já rompeu já a resistência do S&P 500. Esse volume aqui é um volume de reversão, ok? Não um volume de continuação. Então toma bastante cuidado com isso, porque isso aqui ainda pode ser um bull trap, uma armadilha de rompimento, e o preço volte aqui para baixo dessa resistência. Então não estou 100% seguro em dizer que o S&P 500 já rompeu essa resistência. Vamos para a Nasdaq. A Nasdaq sim está no movimento claríssimo de alta, sem dó nem piedade. O preço ele até ameaçou aqui fazer uma cunha ascendente de baixa, mas na semana passada eu já havia adiantado para vocês que dessa vez essa cunha provavelmente não romperia para baixo e sim para cima, e foi o que aconteceu. Estávamos certos aí, quem viu na semana passada, quem acompanhou a análise viu que de fato ela rompeu para cima, e por enquanto não temos previsão de queda para a Nasdaq. Ela não está deixando nenhum sinal de que essa alta pode acabar. Existem alguns alvos que a gente pode traçar aqui para essa alta da Nasdaq, vou fazer junto com vocês. A gente tem aqui 2 movimentos importantes dentro dessa tendência de alta aqui, que é a última queda antes dela se iniciar, e essa queda expressiva que a gente teve durante a tendência de alta também, que foi entre fevereiro e março. Então vou traçar alvo para essas 2 quedas, para a gente ver onde é que essa alta da Nasdaq pode parar. Lembrando que nessa situação de agora, com médias apontando para cima, o preço com alto volume crescendo o tempo todo, é quase que um chutômetro, tá? É impossível a gente falar de reversão agora, mas vamos fazer essa análise, tá? Vamos pegar aqui primeiro a última pernada antes do movimento, vamos pegar aqui esse fundo e esse topo, e a gente vê que o preço ele tinha chegado aqui no primeiro alvo, sentiu a resistência e agora passou reto pelo segundo, o que nos dá a entender que ele pode buscar o terceiro. Mas vamos traçar aqui um alvo intermediário pra gente ver, porque aquele terceiro tá muito longe. Vamos pegar aqui ó, fundo, topo, vamos mudar a fibra aqui, mudar a cor dessa fibra, deixar ela azulzinha, e a gente tem um alvo mais próximo agora aqui ó, o segundo alvo dessa fibra. Então eu diria que uma próxima zona de resistência aqui por hora para
Nasdaq é essa aqui em cima, e caso rompa ela, aí provavelmente a gente vai vir buscar essa região. Eu acredito que sim, tá? Eu acredito que durante o mês de junho aí a gente vai buscar essa região com a Nasdaq. E isso significaria uma alta bastante expressiva para a principal bolsa de tecnologia do mundo. Estaríamos a 13% da máxima histórica. Bom, vamos ver se isso vai acontecer, mas caso aconteça, é para calar a boca de muita gente aí que for falando em queda infinita, mercado e não perder fundo aí no primeiro semestre. Já estamos quase em máxima histórica novamente com a Nasdaq. Bizarro, bizarro. O mercado é do mal. E agora indo para o Bitcoin, e aqui tem um ponto importante, tá? Apesar desse movimento extremamente forte na Nasdaq, o Bitcoin já está sofrendo um pouco mais. A correlação do Bitcoin está mais para S&P 500 nesse momento do que para a Nasdaq. Em alguns momentos o mercado é mais com a Nasdaq, outros com o S&P 500. Nesse momento está um pouco mais correlacionado com o S&P 500. Mas mesmo assim, não vejo nenhum movimento de alta forte, expressiva no curto prazo pro Bitcoin, tá? A gente está trabalhando dentro de um canal de baixa, um canal que está sendo respeitado em suas 3 resistências, que são a resistência superior, a resistência inferior e a resistência central do canal. No momento, estamos trabalhando entre a resistência inferior e a resistência central. Possivelmente o preço ele sai aqui dessa resistência, trabalhe na parte de cima aqui entre a central e a superior, volte para debaixo. Geralmente o preço se comporta assim dentro de um canal. E aqui é hora de uma lição muito importante. Existem momentos de operar no long, existem momentos de operar no short, ou seja, existem momentos de estar comprado, existem momentos de estar vendido, e existe o momento do trade mais difícil do mercado, que é não fazer absolutamente nada. Quando eu encontro o preço trabalhando dentro de uma bandeira, tá? Isso aqui é uma bandeira de alta. E para quem não está habituado com formações gráficas, a gente vai ter uma aula sobre isso na quinta-feira, tá? 7 da noite eu vou falar bastante sobre bandeiras. Mas só para adiantar aqui para vocês, a gente tem aqui um mastro e aqui a bandeira, tá? Essa é uma formação gráfica muito importante. Eu odeio operar dentro do canal de baixa da bandeira. Odeio. Porque aqui é praticamente você jogar uma moeda. Como eu disse, o preço dentro de uma bandeira, ele costuma se comportar dessa maneira. Trabalha primeiro dentro de uma faixa inferior e central, depois de uma faixa superior e central, mas quando ele vai fazer esse rompimento e vir para cá, ou quando ele vai fazer esse rompimento e ir para baixo, a gente não sabe. Então, quando que eu gosto de operar aqui? Quando o preço sai da bandeira, tá? Se o preço sair para cima aqui, melhor ainda, que a gente tem o padrão de bandeira acionado, então a gente tem a probabilidade do nosso favor de compra nesse momento. Se sair para baixo, a gente desconfigura a bandeira, mas a gente pode buscar por outros trades também, mas não é o caso. Então o que eu aconselho para vocês? Enquanto o preço tá aqui dentro, cara, não faz nada, deixa de lado, vai olhar outro ativo, que é o que a gente vai fazer agora. Mas antes, eu quero falar um pouco sobre um dado on-chain muito interessante que o nosso querido Guilherme Teles vai trazer para vocês mais a fundo na quarta-feira, mas eu vou adiantar. O Gui já me deu um spoiler ontem falando que existem no momento 15,2 milhões de bitcoins na mão dos long-term holders, que são os investidores de longo prazo, investidores que seguram seus bitcoins por mais de 1 ano, por mais de 2 anos. E agora a gente vai falar de um ponto importante, tá? Guarda esse número, 15,2 milhões nas mãos do long-term holder. Se a gente acessa aqui o CoinMarketCap para ver a quantidade de bitcoins disponíveis no mercado hoje, a gente vai ver que tem 19,38 milhões. Desses 19,38, 15,2 está na mão de investidores que não costumam vender seus bitcoins. Então isso é um dado que traz mais tranquilidade para quem está com medo de novas quedas no mercado, perdendo fundo e tudo mais. Dificilmente esses investidores eles vão vender seus bitcoins. E esse gráfico aqui que o Gui vai explicar para vocês mais a fundo na quarta é para mostrar onde estamos no momento, que é essa linha roxa aqui embaixo, comparado a outros ciclos de alta. Então a gente ainda está no início, tem muito para acontecer, mas eu vou deixar o Gui falar sobre isso na quarta-feira, ok? Agora a gente vai analisar umas outras altcoins aqui para ver se a gente consegue enxergar o trade. Já que o Bitcoin tá ruim, a gente pode ir para outras. Eu abri uma caixinha de stories no meu Instagram hoje de manhã pedindo algumas indicações e vocês mandaram algumas moedas que a gente vai olhar junto agora. Começando por Atom. Atom USD, uma moeda extremamente interessante para longo prazo, tá? Com ótimos fundamentos. Eu gosto bastante da Atom. E ela tá fazendo uma formação gráfica bem legal. Ela está fazendo uma formação gráfica nesse momento de triângulo descendente. Eu vou até tirar aqui essas médias móveis. Não gosto de utilizar
utilizá-las nessa situação, que elas ficam muito embromadas e vai atrapalhar a nossa visão, tá? Mas a gente tá vendo uma formação aqui do preço que teve um movimento de alta e está trabalhando agora com uma formação de triângulo descendente. É aqui um ponto muito importante, a gente também vai falar sobre o triângulo descendente na quinta, mas eu já vou te adiantar. O triângulo descendente e triângulos simétricos também, eles não têm uma taxa de acerto tão boa, ou melhor, é quase que nula, antes do rompimento. Como assim? Como assim que, se uma pessoa te fala que um triângulo descendente é um sinal de alta, ela vai estar mentindo. E se ela te falar que é um sinal de baixa, ela vai estar mentindo. Porque a probabilidade de rompimento para qualquer um dos lados é quase que 50%. É praticamente jogar uma moeda. Mas então por que a galera opera triângulo descendente? Porque a galera opera pós-rompimento, ou deveria. Se você está operando triângulo descendente, triângulo simétrico, antes do rompimento, você tá errado. Agora, se você opera pós rompimento, por exemplo, o preço rompeu aqui para cima, fez o pivôzinho igual a gente comentou na S&P, aí sim você tem a probabilidade a seu favor. Aí você tem uma probabilidade de continuação de movimento em busca do topo anterior muito alta, que é o que a gente vai ver na quinta-feira. Ou caso rompa para baixo e faça o pivô de confirmação, você tem uma probabilidade de buscar o fundo aqui embaixo muito alta. Então a gente tem trades a se fazer em triângulos, sim, mas pós-rompimento. E no momento a Atom ainda não rompeu, mas está muito próximo de romper. Como é que eu sei que está muito próximo de romper? Porque o preço está se estreitando cada vez mais. Vai chegar uma hora que ele vai ter que romper, ele vai ter que sair daqui, porque o gráfico anda pro lado. Então em algum momento ele vai ter que sair, e depois que ele sair a gente pode sim pegar um trade em Atom. Então é uma moeda aqui pra gente ficar de olho. Vamos acompanhando ela semana a semana. Caso esse trade aconteça aí no meio do caminho, eu vou avisar vocês lá no meu Instagram, lá nos meus stories, tá? Não vou esperar até segunda aqui. Então, caso você ainda não me siga, siga lá, @fernandopereira.eth. Tá de chato aqui em cima pra gente acompanhar de perto, porque pode sim sair um trade daqui. E outra moeda que vocês pediram pra eu analisar é a AGIX, nossa querida AGIX USD. Bom, olhando em curto prazo, não vejo nenhum trade interessante, nenhuma formação gráfica aqui que traga uma probabilidade de acerto legal pra gente, tanto pra compra como pra venda, mas pra longo prazo eu vejo uma situação interessante. Se a gente mudar aqui para o gráfico semanal, a gente teve um fortíssimo movimento de alta na AGIX pelo hype que aconteceu aí nas moedas de inteligência artificial no final do ano passado, começo desse ano. Ela recuou aqui para a região de 61,8%, que costuma ser um suporte bem forte. Então, sim, aqui para longo prazo é uma região de compra interessante. Até a dica aí para quem não é muito especialista em análise técnica, mas quer simplesmente bater o olho e saber se é uma bola de comprar ou de vender, você traçar uma FIBO e ver que o preço recuou mais ou menos 62%, geralmente é uma boa hora de comprar, tá? Lembrando, isso aqui não é trade de curto prazo, isso não tem uma taxa de acerto legal, mas para longo prazo é sim uma região de compra interessante. Então a GIX aí para quem quer adicionar, largar lá na carteira, é uma opção legal agora no momento, tá? Agora aqui alguns recados importantes, dia 24, legal, isso aqui é legal. Dia 24 agora, é quarta-feira, se não me engano, 7 da noite, eu vou fazer uma live lá no canal da Vector para anunciar o meu curso gratuito em parceria com a Nelogic, que eu gravei no início desse mês, um curso que ficou bem legal, um curso bem curtinho, cara, é um curso de, acho que não tem nem 3 horas, é um curso muito rápido, muito legal. Tem algumas participações especiais, o próprio Gui dá uma aula lá de análise on-chain, a gente tem a parceria aí com o Ariel, que é um influenciador argentino muito, muito grande, um dos mais famosos lá, que é um grande amigo meu, ele também deu uma aula, então espero que o espanhol de vocês esteja afiado. Brincadeira. Vai ter legenda, eu espero. E a gente vai fazer essa live quarta-feira lá no canal da Vector pra anunciar esse curso. Então se você puder ir pra lá na quarta, dar uma força pra gente, deixar aquele like, deixar um comentário lá e também absorver o conteúdo, porque eu vou fazer algumas análises bem legais lá também na quarta. Não vai ser uma live simplesmente pra falar do curso, vai ser uma live de análise técnica, vai ser bem legal. Então espero vocês lá na quarta-feira lá no canal da Vector. E falando em Vector, pra você que ainda não tem o Vector Basic, ele está disponível gratuitamente aqui na descrição desse vídeo. É uma ferramenta muito bacana, principalmente para quem faz day trade e swing trade em criptomoedas, e ele está disponível aqui gratuitamente para você na descrição desse vídeo. Já que você vai para a descrição também, aproveita, deixa seu like e se inscreva no canal caso você ainda não é inscrito. E vejo vocês na quarta-feira lá na live da Vector e na quinta-feira aqui nesse canal para nossa aula sobre padrões gráficos. Vocês vão aprender a operar tanto a bandeira que a gente está vendo no Bitcoin agora, quanto o triângulo descendente que estamos vendo na Atom. Valeu!